Periferias. Bom, a maioria das feministas hoje na periferia, né, que são a maioria delas, são da parte mais periférica, o proletariado da comunidade. A maioria dessas feministas, ela não conhecem a verdadeira origem, né, do feminismo, não sabe a época que foi isso, não sabe como surgiu e como desenvolveu aí todas os pedidos e estratégias para o crescimento do feminismo. Então, devido a isso, elas ainda acreditam que o feminismo seria a solução aí para um problema de violência doméstica ou violência contra a mulher. Essa identificação que as próprias meninas, né, mulheres em geral, da comunidade, que ela tem com a violência em sua realidade, que são as comunidades, as favelas, essa violência por si, ela faz com que ela tenha uma identificação com o propósito do feminismo. O feminismo, a primeira forma dele conseguir agir e atuar e convencer essas meninas, essas mulheres a participarem, até mesmo homens, né, a participarem desse movimento, é alegando aí um direito ou amenização da violência contra a mulher. Devido a essa carência de informação, né, é facilmente induzido aí uma ideologia, né, uma ideologia igualitária aí de um suposto desigualdade entre gênero. Claro que hoje a mulher tem muito mais privilégios, né? A gente pode olhar aí, mas mesmo assim ainda continua esse movimento. E o intuito do movimento não é, de fato, aí eliminar somente a violência, né? Essa violência, ela é uma realidade dentro das comunidades, né? Das periferias. Mas isso não somente com as mulheres, né? Até mesmo os homens sofrem com essas violências, né? Nessas áreas periféricas, o índice de violência é muito elevado. Então não é a mesma coisa de uma comunidade burguesa, né? As violências é muito reduzida aí, mas também há violência, mas não da proporção que temos aí nas comunidades, nas periferias. E o que acontece? Então, devido a isso, o julgamento das mulheres, né, de uma classe mais burguesa, ela é diferente da de classe periférica, porque as realidades são diferentes uma da outra, né? Então, devido a isso, a facilidade de convencer a mulher da periferia a participar desse movimento, o homem da periferia a participar desse movimento, devido à identificação dele com a violência, é muito mais fácil. Mas o intuito profundo, direto do feminismo é uma luta contra os homens de fato, né? É uma luta aí que ataca diretamente os homens, né? Então tem movimentos feministas que o homem não pode participar, que tem certos tipos de mulheres não pode participar, e na maioria das vezes a própria mulher de direita, uma conservadora, ela não pode participar aí desses movimentos feministas, né? Ou seja, o direito de fato que elas buscam, direito entre aspas, esse direito é uma questão mais coletiva do próprio movimento feminista e não das causas de todas as mulheres em si, né? Por isso que eu acho muito errado quando ela generaliza dizendo mulheres, né? E não o nosso movimento feminista está pedindo isso, né? Ao invés de fazer isso, assumir que as suas necessidades em si, individuais do seu grupo, não, ela faz uma generalização, né? São vários pedidos, cada um com as suas ideias, né? Uns defendem aborto, outros não, aí o que não defende não é considerado feminista, conservadoras não podem entrar, então é uma série de complicações, uma série de complexidade aí sobre o feminismo, é uma coisa que está em tudo, várias coisas, e no final de tudo não tem nenhuma base, não tem nenhum pilar em que ele se encaixa, mas tem um que se prevalece dentre a maioria deles. O aborto é aí o pilar das feministas, né? É a causa mais primordial aí para toda essa movimentação nas ruas, não somente aí na questão igualitária de sexo, de gênero, mas sim na questão de conseguir a sua autonomia, a sua autoridade para conseguir fazer um assassinato contra um feto, né? Então é isso, né? Por fim, eu queria deixar essa pequena parcela aí do feminismo em si, porque ele é uma coisa muito grande, muito ampla, tem uma complexidade de assunto, mas no final de tudo não tem um intuito igualitário, não visa aí a uma melhoria para a nossa sociedade, né? É uma coisa que, pelo contrário, né, está prejudicando muito as próprias mulheres aí, está tendo muito preconceito dentre elas, né?
Por exemplo, o feminismo alega que essa questão de ficar em casa, a mulher que opta em ficar em casa, de ter um casamento e servir o homem, né, ter essa submissão, que elas denominam muito isso, de ter uma vida tradicional, né, onde o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando das coisas de casa. Elas acreditam que essas mulheres estão sendo escravas, né, e acabam sendo julgadas pelo próprio movimento feminista que isso é uma escravidão, que ela não deve estar ali, que ela tem que ter atitude e que ela tem que sair dali. As próprias domésticas, né, servidoras de trabalho doméstico, elas são julgadas pelo movimento feminista, onde alegam que esse trabalho é um trabalho de escravidão. Elas estão querendo mudar esse cenário que por tantos anos, né, tivemos, né, onde a mulher ela sempre teve aí ao lado do seu marido, uma família conservadora. Boa parte do nosso Brasil, do mundo hoje, são conservadores, né? Existe uma parcela também que são mais alternativos, mas essa questão aí de a pessoa ter um relacionamento a dois, né, e ter onde o homem ele trabalha e a mulher cuida das coisas de casa, é uma coisa muito comum, né, e o movimento feminista ele vai de contra isso, né, quebrar esse tradicionalismo, quebrar essa corrente que por tanto gerações se manteve, né, e eu acho que isso é uma grande falha, um grande equívoco, né, até mesmo essas propagandas de cerveja, onde as mulheres se colocavam ali como um logo ali da marca, né, se representando aí a marca de cerveja, elas conseguiram fazer com que isso fosse proibido, né, então várias meninas que teriam um corpo, né, que considerado bonito para fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de propaganda, essas pessoas que ganhavam dinheiro com isso, as mulheres que trabalhavam com isso, elas foram simplesmente demitidas porque não tinha um espaço para elas ali, devido a essa lei, essa nova lei que foi, né, devido a esse movimento feminista. Então ela acaba fazendo o contrário, né, onde as mulheres estão querendo um espaço no mercado de trabalho. Não que não tenha, né, isso já temos no mercado de trabalho, as mulheres hoje atuam em qualquer ramo que ela optar. Mas então, em muitos casos, o feminismo ele acaba trazendo isso para a nossa sociedade, ele acaba trazendo o inverso da coisa, né? Ela acaba oprimindo aí as pessoas, as mulheres que querem, né, ter uma vida tradicional, a esse modo de vida tradicional, e ela é julgada por isso, né? Por exemplo, uma mulher de direita, ela dificilmente se enquadraria aí num desses movimentos feministas, né? É muito difícil você achar assim, um movimento onde... porque são fragmentados esse movimento, né? E o que eu tenho a dizer sobre esse movimento é que existe aí um próprio preconceito das próprias feministas com as mulheres, né? Que querem seguir um outro padrão de vida. Então, ele acaba sendo nocivo aí para as mulheres que querem viver uma vida tradicional, vamos dizer assim, né? Então, outra coisa também que eu acho que as feministas, elas deveriam, né, fazer mais, né, isso, seria aí, quando pautar algum tema sobre o direito da mulher, né, falar quais são as mulheres que elas estão mencionando naquele movimento, naquele protesto, né? Porque quando fala mulher, é uma generalização muito grande de todo, aí acopla todo mundo, não são todas as mulheres que querem estar nesse grupo. Não é todas as mulheres que apoiam esse grupo. Então, quando fizerem um movimento, como postarem algo, direcione para qual grupo está falando, porque não são todas as mulheres, não são todos os homens, em geral, que apoiam isso, que estão de acordo com isso, mas ela fala de uma forma generalizada. Então, acaba confundindo aí, porque existem muitas mulheres que não estão de acordo, são antifeministas, inclusive, e o motivo do feminismo estar caindo hoje é devido aí ao estudo, né, sobre a história do feminismo, né, sobre como ele surgiu, né, qual foi o período em que ele surgiu, qual era o intuito inicial e qual que é o intuito de agora. Esse livro de Anna Campagnolo é um livro que minha irmã comprou, eu vou começar a ler ele agora, estou recém nas 100 páginas ainda, né, nem comecei a ler ainda, mas já estou aprendendo um pouco aí como começou esse movimento. Tem registros aqui de histórias, né, de como surgiu o feminismo na França. Foi por pessoas burguesas, né, os apoiadores desse movimento foi pessoa da igreja. Hoje o feminismo é ao contrário, eles julgam a igreja, julgam os burgueses, sendo que foram os fundadores, né, desse movimento.
E é isso, eu vou ficando por aqui. Por esse vídeo é só. Volto mais com outros vídeos falando sobre o feminismo. Mais detalhes, porque são várias camadas, né? São vários fragmentos, que nem eu tinha dito. E temos que saber, temos que ter a consciência de que antes de levantar uma bandeira, precisamos estudar do que se trata esse movimento coletivista